Boa noite a todos e a todas. Nós estamos na nossa terceira noite da Semana de Atividades Acadêmicas. Sou o professor Leonardo, coordenador do curso de Licenciatura em Pedagogia. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, o encontro mediado pela professora Fátima Batista, professora da Faculdade Fernanda Bicchieri, com a nossa convidada especial, né, a professora Cristina Cristiano, que é inspetora escolar da SEDU, que é supervisora escolar também do município de São João, né, professora? Isso, Então, também. tem muitas práticas de supervisão e de inspeção que acabam dialogando com a disciplina da professora Fátima nesse período, uma oportunidade ímpar dos nossos alunos ou começarem a dialogar com o conteúdo, uma possibilidade futura num concurso público para exercer essa profissão tão importante que é a supervisão e inspeção escolar. A professora Cristina vai falar Verdade. com o tema Fazeres da Inspeção Escolar no Cotidiano da Metropolitana 1. Desejo a todos um ótimo encontro, né? E que no final não, eu vou mandar um link, Fátima, para você, para postar depois no chat a lista de presença. Tá? Então, todos preencham a lista de presença com o nome completo, um e-mail, porque o certificado vai estar sendo enviado para este e-mail. Para quem é externo da faculdade, também vai ser preenche normalmente, sejam todos bem-vindos, já que esse encontro não é só dos alunos da faculdade, mas também é aberto a toda a comunidade, né? Então, sejam todos bem-vindos e boa noite a todos. Fátima? Boa noite, né? Como o nosso coordenador acabou de falar, nós buscamos, né, nesse momento de live, nesse momento inicial, trazer, né, relatos de vivências, cada professor correlacionado à sua disciplina. E nesse semestre eu tenho o prazer de, mais uma vez, trabalhar com a disciplina de supervisão e inspeção escolar. Então, para conversar um pouquinho sobre essa dinâmica, sobre esse dia a dia, sobre esses fazeres, eu convidei a professora Cristina Cristiano, que é professora inspetora escolar, né? Como o próprio título da live, atualmente na Metropolitana 1, depois até ela coloca para vocês, né, quem foi chegando, o porquê dessa questão de metropolitana. E também eu tenho prazer, né, nós somos colegas na supervisão do município de São João de Meriti, onde trocamos muitas figurinhas, né, onde buscamos suporte, pesquisa, porque todo o trabalho do pedagogo, na função que ele esteja exercendo no momento, ele carece de pesquisa. Né? Quantas vezes nós ficamos em dúvida sobre um posicionamento, aí vamos para um grupo de estudo, vamos conversar. Né? Então, eu tenho certeza que esse momento de live dessa noite vai acrescentar a formação de vocês. E peço para que quem for, né, com dúvida ou alguma curiosidade, pode ir fazendo as suas anotações, né? E depois, ao final da fala inicial da professora Cristina, nós tem aí a opção do levantar a mão, né? Que fica na partezinha de baixo, e aí vocês vão poder tirar dúvida, né? Porque a gente às vezes pensa que o trabalho da inspeção, né, por depender de um concurso público, por depender da função, está muito longe da gente. E, às vezes, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações tão próximas. Né? Vou até relatar um exemplo bem breve e passar para o tem uns 2 ou 3 semestres, aluna, né, no 7º período, uma das minhas aulas, né,
estava muito angustiada, porque ela precisava entregar a documentação, né, para que ela desse prosseguimento à questão do diploma, futuramente, na FABEL, e ela estava carecendo do histórico, acho que a Cristina vai lembrar disso, que eu pedi até um socorro a ela carecia do histórico escolar dela do ensino médio. Por que ela carecia? Porque a escola tinha encerrado os seus expedientes. E aí, naquele momento, a aluna, né, abrindo, vamos dizer assim, o coração, conversando, eu falei, olha, mas se a escola fechou, com certeza o arquivo foi recolhido, né? Onde era a escola? Por sorte, era uma escola de Nova Iguaçu. Né? E aí eu, né, como tenho um contato mais próximo, mandei o nome da escola, da aluna e tal, para ver se a Cristina poderia verificar se o arquivo já estava recolhido, estava. E uma das tarefas, né, que a professora Cristina vai comentar, é que os inspetores, nos seus plantões, eles fazem documentos de escolas que estão com arquivos já recolhidos. Né? E aí se conseguiu resolver, a aluna conseguiu entregar seus documentos em tempo hábil. Então, às vezes, a gente pensa assim, inspeção é distante de mim, não tem nada a ver com isso. Mas, às vezes, está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, gente, agora eu vou voltar e para que a professora Cristina possa conversar com vocês. Então, ok. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar um pouquinho da minha prática. E quero agradecer, em primeiro lugar, né, a minha amiga, minha colega de trabalho, também, a professora Fátima Batista, que fez o convite para estarmos aqui nessa noite e falarmos um pouquinho sobre os fazeres da inspeção escolar. Né? Bom, como já foi mencionado, eu sou professora inspetora escolar na Regional Metropolitana 1, né? Porque o estado do Rio de Janeiro é muito grande, né? Então, a dificuldade de se concentrar toda a Secretaria de Educação para atender todas as escolas em um único local, ele é dividido por regionais. E eu faço parte da Regional Metropolitana 1, que atende os municípios de Nova Iguaçu, que já falamos aqui, é um mundo, né? Atende o município de Queimados e de Japeri. São esses 3 municípios. Que, no momento, nós temos, entre esses 3 municípios, 102 escolas estaduais para atender e cerca de quase 200 escolas privadas. Só isso, só um pouquinho, né? Com apenas 26 inspetores. Né? Mas também já atuei na Metropolitana 7, onde o nosso amigo Leonardo também é lotado. Já trabalhei lá na inspeção, que hoje atua nos municípios de Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita. Né? Então, agora a divisão ficou bem mais adequada com essa alteração das regionais. Né? Bom, eu entrei para o Estado, ingressei no ano de 2008, através do concurso público, diga-se de passagem, o único concurso público que aconteceu até o momento para este cargo de professor inspetor escolar. Então, assim, nós ficamos até com o coração, assim, sabe, ansiosos, quando ouvimos falar, como já aconteceu algumas vezes, da possibilidade de termos um novo concurso para este cargo, né? Porque antes de 2008, quem atuava na equipe de acompanhamento e avaliação, chamava-se dessa forma, eram professores, né, funcionários da Secretaria de Educação, que através de uma seleção interna e que tinha habilitação, a formação específica,
e era designado e ia trabalhar na equipe de acompanhamento e avaliação para fazer esse trabalho de inspetor escolar, né? Eram poucos. E depois nós entramos em 2008. Ao longo dos anos, esses que estavam antes, né, do ingresso dos novos inspetores em 2008 foram aposentando. Muitos que ingressaram nesse concurso também ao longo dos anos, né? Foi em 2008, já estamos em 2021. Que aconteceu? Muitos exoneraram, outros foram trabalhar em outras funções dentro da Secretaria de Educação. Então, o número em todo o Estado, não apenas na Regional Metropolitana 1, mas em todas as regionais, o quantitativo de professores e inspetores escolares para atender toda a demanda que, ao longo dos anos, né, vai aumentando, porque as coisas vão mudando, foi diminuindo esse quantitativo, né? Então, assim, nós ficamos muito ansiosos, aguardando que realmente haja um concurso e que um dia, né, muitas de vocês possam estar conosco, trabalhando junto conosco, sendo nossos colegas de trabalho também, né? Esse é o desejo, pode ter certeza, de todos os inspetores escolares do Estado do Rio de Janeiro. Né? Bom, falando, né, dos fazeres da inspeção escolar, das nossas atribuições, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, eu não poderia deixar de citar a legislação que respalda as nossas atribuições, que determina as nossas atribuições. É a Portaria 3, que depois, vocês, se pesquisarem no Google, vocês até têm acesso a ela, vocês podem ler. É a Portaria 3 de 2001, tá? Portaria normativa, onde determina as atribuições do inspetor escolar. Também já foi levantada a necessidade de atualização dessa portaria, visto que ela é de 2001, antes do nosso concurso, e durante todos esses anos, né, 20 anos se passaram, muita coisa foi mudando, muita coisa foi acontecendo, né, dentro da esfera educacional, e as nossas atribuições, as demandas de trabalho foram aumentando, né? Então, assim, já foi até levantada também a necessidade de atualização, né, dessa portaria. Mas ela, assim, se coloca muito no geral do que é o trabalho do inspetor, né, do que é a função que a gente tem dentro das escolas, né, que não é apenas de fiscalizar, né, porque muitas das vezes, inclusive, né, muitas diretoras, representantes legais, depois que acabam tendo um contato maior com o inspetor escolar, aí nos falam, né, que morriam de medo, que ficavam muito apreensivos quando sabia que teria visita da inspeção escolar dentro da escola. Porque, na verdade, a nossa função, nós não estamos ali apenas para apontar as irregularidades ou para dizer aquilo que não está de acordo com a legislação, né, ou punir, entre aspas, a escola, mas estamos ali para orientar. Né? E dentro dessa portaria, tanto do artigo 2º quanto o 3º, ele destaca aqui, faz vamos dizer assim, um resumo do que realmente é o nosso trabalho. Tem palavras-chave nesse artigo que eu gostaria de estar citando para vocês e que realmente explícita o que é o real trabalho do inspetor escolar dentro da escola pública e privada. Diz assim no artigo 2º, é a função precípua do inspetor escolar zelar pelo bom funcionamento das instituições vinculadas ao sistema estadual de ensino, público e privado. Então, essa palavra zelar, ela é muito abrangente, muito forte, né? Porque o zelar é o quê? O cuidar, é o orientar, é informar, é acompanhar, é estar junto, né? E esse é o objetivo do inspetor escolar dentro da escola, para que toda
ação das instituições públicas e privadas, que é em função do nosso aluno, venha a ocorrer de forma dentro da legalidade, de forma a atender de fato aquilo que a legislação, né, determina e aquilo que é a necessidade do alunado, né, do corpo discente e docente também. Então, essa palavra, ela é muito forte porque ela abrange tudo isso, né? E dentro desse artigo 2º, ele vai elencando de forma mais detalhada essas atribuições. Bom, vou citar aqui um exemplo bem prático, onde essas atribuições que estão elencadas nesse artigo, ela vai aparecer nesse exemplo que eu vou dar para vocês, né? O professor inspetor escolar, ele tem as escolas que são designadas para ele acompanhar, né? De tempos em tempos é feito o sorteio ou a escolha, dependendo de cada regional, e são designadas as escolas que ele vai acompanhar, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Aí tem a primeira visita. Nessa primeira visita, nós costumamos, né, de praxe, na maioria de nós, solicitar alguns documentos que são pertinentes ao bom funcionamento da escola dentro do que determina a legislação. Exemplo, como está aqui elencado nesse artigo, né? A questão dos profissionais da equipe técnica, administrativa, pedagógica, dos professores que estão atuando naquela instituição. Eles precisam ser habilitados. O professor precisa ter a habilitação devida para atuar dentro daquela disciplina. A equipe técnica, além da habilitação devida, ele precisa ser cadastrado ou investido dentro da Secretaria de Educação, através de um processo específico que a escola, através do representante legal, deve autuar para investir a sua equipe ou fazer algumas alterações. E muitas das vezes, nós, quando chegamos nessas instituições, encontramos situações, assim, incríveis, né? Situações que a gente não imagina e que poderia acontecer, mas de fato acontece. Profissionais atuando numa determinada função que não estão habilitados. Por exemplo, vocês estão cursando pedagogia, né? E aí, muitas das vezes, principalmente quem cursou há alguns anos atrás, o curso de pedagogia, saía com habilitações específicas, né? Ele formou-se em pedagogia, mas lá a habilitação para ele atuar, vamos dizer, por exemplo, orientador educacional e para docência no curso normal. Essas são 2 habilitações que ele tem para atuar. Então, ele não tem habilitação para atuar na direção de uma escola, né? Porque para ele ser gestor de uma instituição, ele precisa ter, dentro da sua formação de pedagogia, o curso de administração escolar, né? A habilitação, melhor dizendo, de administração escolar ou gestão escolar. E nós encontramos, assim, muitos casos de que, além de o representante legal não fazer o cadastramento desse profissional da equipe técnica na Secretaria de Educação, através de processo, ele ainda está trabalhando sem a formação adequada, né? Então, assim, isso tudo nós verificamos, né, numa primeira visita para conhecer a escola. Solicitamos a pasta funcional e encontramos também professores atuando em determinadas disciplinas que não têm a formação para atuar naquela disciplina, ou que ele ainda está cursando. E aí a gente pega lá a pasta funcional e simplesmente tem uma declaração da universidade dizendo assim, cursando, né, que o aluno, fulano de tal, está cursando a faculdade de Educação Física, está cursando a faculdade de História, graduação de História. Então,
ele não pode estar assumindo uma turma. Ele poderia estar ali como estagiário, mas não como professor, né, atuando naquela disciplina, né? Então, nós detectamos essas questões e orientamos a escola dentro da legislação. A legislação é bem clara com relação a isso, né? Outras questões, outras solicitações que nós fazemos numa primeira visita. Bom, solicitamos o regimento da escola, que é o documento que rege a instituição. E ele precisa estar em consonância com a legislação vigente, né? No caso, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, as deliberações emanadas do Conselho Estadual de Educação, no caso do Estado, né? Então, a escola tem a liberdade para construir o seu regimento, mas ela precisa estar de acordo com a legislação vigente. E muitas das vezes isso também nós não encontramos. Regimentos completamente defasados, obsoletos, onde, por exemplo, uma situação que a gente observa muito, né, somente nas escolas que são mais antigas, né, e não vão acompanhando as atualizações da legislação. Um exemplo clássico que nós verificamos são regimentos onde, na matriz curricular ou dentro do próprio regimento, ainda consta seriação, né, e não anos de escolaridade. Quer dizer, algo assim muito defasado, muito ultrapassado. Então, nós orientamos que precisa adequar o seu regimento interno de acordo com a legislação vigente. Nós solicitamos também a proposta pedagógica da escola, né? Que é o documento que precisa dialogar com o regimento escolar. E também, muitas das vezes, nós encontramos situações onde um documento, né, um regimento, tem uma fala, vamos dizer assim, e a proposta pedagógica outra completamente diferente. Eles não dialogam, estão completamente desconexos, né? E aí a gente faz toda aquela orientação para que a escola se adeque e ofereça o melhor ensino para os seus alunos, né? Então, assim, são questões que o professor inspetor escolar, ele está na escola para isso, sim. Ele vai identificar aquela situação, vai identificar, vamos dizer, aquele problema, né? Aquela irregularidade, e vai orientar a escola e vai dar um prazo para que a escola se adeque àquela orientação dentro da legislação, né? Porque o professor inspetor escolar, ele não trabalha de uma forma com aquilo que ele pensa, nós trabalhamos com a legislação. Como a professora Fátima Batista, né, falou algo no início, que nós, assim, estamos o tempo todo pesquisando, o tempo todo fazendo as nossas leituras, o tempo todo trocando, porque as coisas mudam o tempo, né, mudando muito rapidamente. E aí, quando a gente vai atender uma escola e identifica alguma irregularidade e orienta para sanar aquela irregularidade, é à luz da legislação, né? Nunca aquilo que nós achamos, né? O que eu acho que deve ser, não é achismo, mas é à luz da legislação. Então, a gente está o tempo todo fazendo essas atualizações, né? Bom, no artigo 2º ainda da portaria 03, determina as atribuições do inspetor escolar, fala que, além desse acompanhamento, desse zelo que nós devemos ter, né, para as escolas públicas e privadas, nós ainda temos outras atribuições, que é integrar comissões diversas. O que são essas comissões, professora Cristina? Geralmente é composta por 3 professores, inspetor escolar, onde nós somos designados para autorização de escola, né? Uma escola simplesmente ela não pode abrir para funcionar com alunos, enfim, sem antes ele ter
o ato autorizativo do órgão competente, né? No caso, as escolas de ensino fundamental, ensino médio, cursos técnicos na Metropolitana 1 é de competência do Estado, né? Diferente do município de São João, onde a competência do ensino fundamental é da prefeitura, de acompanhamento, de autorização, enfim. Já na nossa regional, nós fazemos esse atendimento desde da escola que quer abrir para funcionar, por exemplo, com o primeiro segmento do ensino fundamental, e depois ela pode estender para o segundo segmento, para o ensino médio, enfim, cursos profissionalizantes, enfim, né? Então, é também nossa atribuição integrar essas comissões. Nós costumamos até brincar um pouco, né? Eu costumo dizer assim, depois do mês de agosto, setembro, outubro, né, nós nos encontramos, eu com as colegas, né, da inspeção escolar, as outras inspetores, para a gente passear um pouco pelo município, né? Passear entre aspas. Por quê? Porque tem uma legislação onde determina que as escolas que desejam funcionar no ano seguinte, né, solicitando a autorização, elas precisam solicitar através de processo específico, autuando um processo lá na Secretaria de Educação, no caso na regional, até o dia 31 de agosto do ano, né, anterior. Então, estamos no ano de 2021. Uma escola deseja funcionar com o primeiro segmento do ensino fundamental, o segundo segmento, enfim. Ela precisa solicitar até o dia 31 de agosto do ano corrente, 2021, para funcionar somente no ano de 2022. Tá? Então, tem essas questões. E nós fazemos parte dessas comissões, não só de autorização, né, mas de denúncias, né, de autorização inicial, autorização de cursos. A escola já funciona com um determinado curso, ela precisa solicitar autorização para outro curso. Não é porque ela tem autorização para funcionar com o ensino médio que ela vai poder, por exemplo, começar a funcionar com um curso técnico em enfermagem, com um curso técnico em administração. Ela precisa abrir um outro processo, com toda aquela documentação constante na legislação agora, uma nova legislação que nós já recebemos, que é a deliberação 388, anteriormente era 316. Então, ela precisa atuar esse processo e ele pode ser deferido ou indeferido, a princípio pela comissão, com parecer favorável ou não. Então, assim, nós também integramos essas comissões, atribuição do professor inspetor escolar, tá? Nós fazemos recolhimento de arquivo, né? Comissões de recolhimento de arquivo. O que é isso, professora? A escola, como a professora Fátima Batista citou o exemplo de uma ex-aluna do curso, né, de pedagogia também, que ela necessitava de um documento ainda do ensino médio, de conclusão do ensino médio. E a escola encerrou as suas atividades e ela não pegou essa documentação, né? E ela precisava dessa documentação. Primeiro, essa documentação, após o recolhimento do arquivo da instituição, quem vai passar a emitir essa documentação, que no caso hoje é a certidão, tá? Não é histórico, não é diploma, não é certificado, é uma certidão com força de certificado, ou uma certidão de estudos realizados, ou uma certidão com força de diploma. É o documento oficial que o Estado emite para as escolas extintas. Então, nós, enquanto professores e inspetores escolares, através de uma designação da nossa coordenadora, em comissão,
orientamos a escola que autuou o processo, como ela vai organizar o arquivo, verificamos a situação desse arquivo, e aí nós fazemos toda essa questão do recolhimento também, né? Então, são diversos tipos de comissões também que nós fazemos parte, tá? Declarar a autenticidade, né, de documentos que o aluno, por exemplo, ele fez um curso de enfermagem, e aí ele vai apresentar no concurso que ele fez, né, para uma determinada instituição pública, enfim. E a instituição pública, ela exige que esse documento tenha um carimbo de autenticidade emitido pelo governo, né, estadual, no caso do setor público. O que acontece? Nós, enquanto professores e inspetores escolares, somos designados para ir àquela instituição, caso ela ainda funcione, né, e verificar os arquivos desta escola, se há todo o dossiê do aluno, né, se realmente aquela pessoa estudou naquele local, se realmente aquele documento é autêntico. Então, nós verificamos toda essa documentação, se a escola tinha autorização para funcionar naquele curso, enfim. Estando tudo ok, nós emitimos um carimbo de autenticidade. Mas acontecem situações assim inusitadas, onde eu, particularmente, e outros colegas também, já presenciaram e já acompanharam situações onde você vai na instituição, solicita, né, toda a documentação referente àquela pessoa que consta naquele certificado, naquele diploma, e simplesmente aquele aluno nunca existiu na instituição. Isso quem solicita muito é a Polícia Militar, né, as Forças Armadas solicitam muito esses documentos de autenticidade. E aí, infelizmente, a gente precisa fazer, né, todo aquele relatório que não foi encontrado, né, nenhuma documentação referente àquele candidato, e isso entende-se que aquele documento apresentado foi um documento falso. Então, assim, tenhamos todo esse trabalho realmente que é muito importante, né? Por isso, nós, lá, né, no início, quando eu falei da questão dos arquivos escolares, que o inspetor escolar acompanha, né, tem todo esse acompanhamento de estar orientando, é muito importante porque no momento que a escola se torna extinta, no momento em que você precisa dessa documentação para fazer alguma verificação, alguma conferência, essa documentação precisa estar o quê? Organizada, precisa estar no local seguro, né? Ela precisa estar disponível para qualquer consulta, de qualquer órgão, não só do professor inspetor escolar, mas de outros órgãos também, né? Então, muitas das vezes a escola não tem este cuidado. E o papel do professor inspetor escolar está fazendo essa orientação, né? Que muitas das vezes ela é realizada, nós registramos em termo, e isso é muito importante, né? Está falando com vocês, temos todo o cuidado de fazer o relatório desta visita, constando toda a ação realizada pelo professor inspetor escolar dentro da instituição, comprovando que foram realizadas as orientações pertinentes, né? Se, infelizmente, a instituição ela não atendeu aquelas orientações, aí ela vai prestar conta disso tudo lá na frente, quando surgirem os problemas, quando surgirem as denúncias, mas a orientação ela é feita sempre, né? Bom, está fazendo esse fluxo de estar levando para a escola as orientações, as informações das novas legislações que vão surgindo, também é atribuição do professor inspetor escolar, tá?
Muitas das vezes a escola não está, né, ligada, não está atenta a essas mudanças legais que vão ocorrendo ao longo do tempo, e elas vão ficando sem essas informações. E então o professor inspetor escolar, ele tem essa função de estar levando, né, essa legislação atualizada para a escola, de estar orientando, né? Hoje em dia nós temos tantos canais aí que necessariamente não precisa ser presencial, né? Imediatamente assim que nós recebemos uma nova legislação que é pertinente encaminhar para a escola, a gente utiliza do e-mail, utiliza do WhatsApp, enfim, nós temos tantos recursos e aquilo ali está registrado, né? Que você enviou, que a escola tomou ciência, porque nem sempre dá para estar presencialmente em todas as escolas, né? Como eu falei aqui no início, por exemplo, né, na Regional Metropolitana 1, são 102 escolas públicas, são mais de 200 escolas privadas. Fora isso, nós temos outras demandas, como eu falei, né, da questão das comissões, enfim. Então, nem sempre dá para você estar o tempo todo dentro das escolas, mas nós temos esses canais que podemos estar trocando, que podemos estar atualizando nas escolas, e isso é feito, né, regularmente, para que as escolas venham estar de acordo com a legislação, e lá na frente não surjam problemas, situações que vão acarretar danos para a própria instituição, né? Porque já nesse meu percurso aí dentro da inspeção escolar e dentro da supervisão educacional no município, já vimos tantos casos de escolas responderem processos, de terem que pagar a indenização, né, para responsáveis, enfim, mas não é porque a escola não sabia, não é porque a escola ela era leiga, né, em relação àquela situação, não. Ela estava ciente, sim, mas infelizmente ela não cumpriu o que determina a legislação. E aí, né, vem as consequências posteriormente. Bom, além, né, de todas essas questões que eu citei para vocês, das atribuições constantes na portaria 3, que determina as atribuições do inspetor escolar, nós realizamos diversas outras atividades, diversas outras atribuições mesmo, né? Por isso que a gente, logo no início, falou da importância, que já foi falado isso dentro do nosso setor, né? De que precisa realmente uma atualização dessa legislação. Além destas, nós temos outras questões que também são atribuições do professor inspetor escolar, que é a escola extinta, como já falamos um pouquinho sobre ela. Bom, a escola, ela encerrou suas atividades, autuou o processo e o arquivo foi recolhido, todo o seu acervo foi recolhido. Agora é responsabilidade do Estado emitir a documentação das pessoas que estudaram naquela instituição. O requerente, através de um processo de escola extinta, autua esse processo na regional, qualquer regional, mesmo que ele tenha estudado numa instituição, por exemplo, lá da Zona Sul. Agora ele está morando aqui em Nova Iguaçu e ele quer abrir esse processo, ele não precisa ir lá na regional, que atende a Zona Sul, para autuar esse processo. Ele pode abrir em qualquer regional, tá? E aí, ele autuou esse processo, o processo vai para pesquisa, a pesquisa é feita, os objetos, né, de análise vão para o processo, e esse processo vai para a mão de quem? Do professor inspetor escolar, para que nós venhamos fazer o atendimento. E aí fazemos a análise dessa documentação, estando tudo ok. O que tem que estar ok, professora? Bom, a escola tem que ter o ato autorizativo, não só apenas a escola em si. Bom, como eu lá no início falei, bom, a escola tem um ato autorizativo para funcionar como ensino médio.
Ok. Nós verificamos tudo isso na documentação constante após a pesquisa, né, que é o pronunciamento que vai para o processo, onde ali consta todos os atos autorizativos da escola. Mas o aluno, ele fez, verificamos lá, a educação de jovens e adultos, que é a EJA, naquela instituição. Mas no pronunciamento, onde consta os atos autorizativos da escola, a escola não tinha autorização para funcionar com a EJA. E aí? Esse documento pode ser emitido ou não? Está lá, tem o histórico dele, quando fez a pesquisa, né, no arquivo da escola, consta direitinho o nome da escola, os anos que ele fez, né, no caso, os períodos, as fases, onde ele fez a educação de jovens e adultos, tudo bonitinho, as notas, as disciplinas de acordo com a matriz, tudo ok, assinado pelo diretor, pelo secretário. Mas a escola só tinha autorização para funcionar com o ensino médio regular. Ela não tinha autorização para funcionar com a educação de jovens e adultos. Infelizmente, a solicitação desse requerente vai ser indeferida, né? O inspetor vai analisar e vai fazer um despacho informando que aquele documento não pode ser atendido, né? Que aquela solicitação não pode ser atendida devido àquela inconsistência que é a escola não ter autorização quando ela funcionou com a EJA. Aí você me pergunta, meu Deus, mas esse aluno, por exemplo, essa pessoa fez o ensino médio todo lá na EJA, e ele precisa desse documento, ele cursou, ele pagou, enfim, infelizmente vai ser indeferido. Né? A legislação é muito clara. Nenhuma escola pode funcionar sem o ato autorizativo. Embora ela tivesse o ato autorizativo para funcionar com o ensino médio, ela não tinha para funcionar com a educação de jovens e adultos. Então, essa solicitação vai ser indeferida. Então, assim, são questões assim, esse foi um dos exemplos, mas existem, assim, tantos outros que a gente até fica comovida, né, com uma pessoa, com um requerente, porque quando ele vai lá na regional para tomar ciência daquele despacho, e ele fica, né, desnorteado, sem saber o que fazer, porque ele estudou, ele pagou, e ele precisa, senão ele vai perder o emprego, né, ele precisa, porque ele não vai tomar posse no concurso, mas, infelizmente, não há o que se fazer. Né? Essa é a situação. Então, por isso, a importância de, lá no início, nós fazermos esse acompanhamento, né, do arquivo da escola, né, se está tudo ok, se tem turmas funcionando irregularmente, se tem cursos funcionando irregularmente, porque lá na frente pode ter inúmeros problemas. Né? Bom, além de atendermos as escolas extintas, né, nós temos os nossos plantões dentro do setor da inspeção escolar, onde atendemos no balcão as pessoas que vão tomar ciência dos seus processos, onde as pessoas vão tirar dúvidas, né? Enfim, são diversos atendimentos nos plantões. Temos também nossas reuniões de equipe. Essas reuniões, elas podem ser semanais, quinzenais, mensais, dependendo da demanda, né, que nós tivermos naquele momento. Então, elas variam muito. Né? Além da escola extinta, eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, do ENSEJA, né? Que é o Exame Nacional de Certificação e Competências dos Jovens e Adultos. Bom, o ENSEJA, ele é esse provão, né, que o aluno, que é o requerente, a pessoa faz, e ela pode ser certificada tanto do ensino médio quanto no ensino fundamental. Só que a certificação, ela também é competência, uma das certificadoras é a SEDUC. E imaginem, adivinhem, quem tem essa responsabilidade também de fazer, né, a documentação dos
daqueles que são aprovados, né, em todas as disciplinas e devem ser certificados no ensejo. Somos nós também da inspeção escolar, né? Mais uma demanda, né? No caso, o candidato, após ele pegar o boletim lá no site, ele entra com o processo também lá na regional, e aí é feita a análise, né, do boletim, da documentação que ele apresentou, é feita a pesquisa, né, dentro do site, do INEP, e estando tudo ok, o documento do aluno, no caso do concluinte, também é emitido, né? Mas também é uma atribuição, neste momento, da inspeção escolar, tá? Emitir os certificados do ensejo. Os processos, como eu já falei, né? Também, não só de autorização, mas processos jurídicos, denúncias, né? Por exemplo, esse período agora, onde as escolas estão retornando, né, no sistema híbrido ou presencial, enfim, muitas denúncias começam a pipocar, né? Porque as escolas sabem, estão cientes que precisam atender um determinado protocolo para que elas funcionem com o aluno presencialmente, mas muitas, né, não fazem como se não soubessem de nada e simplesmente turmas funcionando com um quantitativo acima do permitido, né, pela bandeira do Estado, quando está amarela para determinados anos de escolaridade 50%, para outros 75%, e determinadas situações assim têm acontecido, e aí surgem as denúncias. Quem é que vai na escola verificar essas denúncias? É o professor inspetor escolar também, é uma outra atribuição, né? E uma das mais, assim, vamos dizer, uma das atribuições que eu particularmente acho assim de mais evidência do professor inspetor escolar, que é a certificação. A certificação dos nossos alunos concluintes, né, daquele ano vigente. Nós estamos agora nesse momento, toda a equipe da inspeção escolar, em todas as regionais, estamos aí concluindo esse momento de certificação, né? No caso, os alunos concluintes do ano de 2020. Esses alunos, de acordo com a legislação vigente, que é a deliberação do Conselho Estadual de Educação, que é a deliberação 357, ela determina que, após 45 dias da conclusão do aluno, né, ele concluiu o ensino médio, vamos dizer, no dia 22 de dezembro de 2020. No máximo, até 45 dias após, o documento dele precisa ser expedido. O certificado dele tem que estar pronto, escriturado, assinado, para que ele venha retirar na escola, né? Então, assim, é muita correria, né? Porque é um quantitativo enorme, somos 26, né? No caso aqui na Regional Metropolitana 1, temos aqui, né, 102 escolas, mas em outras regionais também é quantitativo enorme, e nós temos aquele prazo, aquele período para fazer toda essa conferência, né, da documentação do aluno, dos estudos dele, se realmente ele concluiu, a escola precisa escriturar esse certificado, precisa emitir, a direção assina, secretário, enfim, e por fim o inspetor vai até a escola para conferir tudo, e estando ok, ele vai assinar. Então, vamos dizer, tem escolas que têm aí 10 turmas de concluintes do ensino médio, com cada turma 40, 45 alunos, né? Então, multiplica isso aí para o inspetor conferir, pasta por pasta, histórico por histórico, ficha individual, toda a documentação, certidão, RG, enfim, para ver se está ok para, por fim, assinar, né? Então, essa é uma competência também do professor inspetor escolar. E, frisando aí essa questão do prazo,
essa deliberação é de 2016, né? Anterior a isso, a legislação que vigorava, ela determinava que esse prazo para a expedição desse documento, certificados, diplomas, na escola pública era de até 120 dias, e na escola privada de até 90 dias, né? Um prazo bem extenso. Mesmo assim, muitas das vezes, não acontecia dentro desse prazo. Passavam-se os 90 dias na privada, passavam-se os 120 dias na pública, e o aluno, né, que havia concluído, ele ia na instituição e nunca estava pronto, e isso gerava, assim, muitos processos, tanto para a escola privada quanto para a escola pública. Então, essa legislação, ela veio a otimizar essa questão do prazo, tanto para a privada quanto para a pública. Para ambas, o prazo para esse documento está na mão do aluno, que é de 45 dias, né, para ele estar disponível na escola para que o aluno retire. Outra coisa que dificultava essa expedição do certificado, do diploma do concluinte, era a questão da publicação em diário oficial, né? Acredito que todas vocês, quando concluíram o ensino médio, tiveram seus nomes publicados em diário oficial, porque a legislação anteriormente tornava isso obrigatório, né? Então, lá no seu certificado do ensino médio ou diploma, se você fez o curso normal, consta lá o DO de publicação, e de repente você tem ainda essa cópia do DO. Hoje, com a legislação 357, ela determina, a partir de 2016, que somente sejam publicados, seja obrigado a publicar em diário oficial, alunos concluintes de cursos à distância, né, qualquer curso à distância, do médio, né, e curso e na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, esses são obrigatórios. Ensino médio, cursos técnicos, modalidade do curso normal, esses não são mais obrigatórios. Então, tudo isso otimizou a questão da emissão desses documentos também, né? Porque demorava-se muito para ir para a imprensa, para fazer a publicação, até sair a publicação. Então, isso veio também a dar uma acelerada nessa questão da certificação, né? Então, foi algo assim que veio realmente, e muitos não têm ainda não têm conhecimento dessa legislação. Tanto é que logo no começo, muitos documentos, quando o aluno ia apresentar em algum local, concurso, em alguma empresa, faculdade, exigia a publicação em DO, né? E aí a gente orientou, né, enquanto inspetor escolar, enquanto equipe da inspeção escolar, foi orientado que as escolas, ao entregarem o certificado ou o diploma, né, quando eles fossem retirar na escola, também entregasse junto com o certificado ou diploma uma cópia da legislação, né, para que a instituição que estaria recebendo esse documento do aluno pudesse entender e ver na legislação que a partir daquele momento não era mais obrigatória a publicação em diário oficial. Tá? Então, a certificação acelerou bastante em relação a isso. Bom, gente, eu fiz assim, de uma forma assim, mais rápida possível, uma explanação, né, do que é o trabalho da inspeção escolar. Tem muitas coisas ainda, né, mas eu não sei se tem tempo hábil para a gente estar conversando, né, sobre isso. Mas, no geral mesmo, assim, o nosso trabalho pesado, mas muito gratificante, né, nos fazeres da inspeção escolar, é esse. Só bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas, assim, é bom, sabe? Porque você, ao final por exemplo, de uma comissão de autorização, que você orienta a escola, ou de uma escola, quando você faz a visita e detecta algumas irregularidades, e você orienta, né, conversa, dá a legislação, senta, ajuda. Muitas das vezes a gente senta
lá com a direção, com a representante legal, com o secretário, senta lá no computador e faz o primeiro para ele ver como é, né, que não seria nossa, né, vamos dizer assim, obrigação fazer isso, mas a gente tem todo esse cuidado, e aí depois você vê o resultado quando a escola consegue, né, resolver aquela irregularidade, atender aquela demanda, então é muito gratificante nesse aspecto, sim, né? E a gente, é aquilo que nós escolhemos, né? Então a gente, assim, faz, claro, com amor, né, o nosso trabalho, é claro que a gente luta por melhores condições, né? A gente deseja muito esse concurso para que vocês possam, né, estar conosco, quem sabe, lá na frente, mas é muito gratificante o nosso trabalho quando a gente vê o resultado, por exemplo, do aluno, né, do requerente, quando chegar no balcão para ele, pega o processo, a gente olha lá o processo e a certidão dele está prontinha, porque foi tudo certinho, tudo muito, né, a documentação ok, e aí o inspetor pôde fazer o certificado, o diploma dele, e a gente entrega, nossa, e ele sai dali todo feliz da vida, né, porque quando ele chega ao ponto de abrir um processo para solicitar a documentação, é porque precisa, assim, para emprego, né, é sempre assim, terminou a faculdade e precisa apresentar para poder colar grau, é tudo, né, naquela correria. E aí, quando dá errado, quando é indefinido, nossa, é muito complicado. Então, a gente fica muito feliz quando essas questões, né, são resolvidas de uma forma favorável. Professora Fátima, a minha primeira fala está encerrada aqui, né? Não sei se eu falei demais. Não, e assim, eu sabia, né? Assim, a nossa proposta era essa, de você realmente falar do dia a dia, né? Quem sabe a gente não vai conseguir sensibilizar algumas alunas para, ao final do curso, né, com a conclusão, assim que abrir outro processo seletivo, elas, né, se encantem por essa função e façam o concurso para inspeção. Nesse momento, eu quero, assim, destacar, assim, com a ideia da live, com a ideia até de chamar você, sabendo da sua experiência, da sua expertise, de você também, além de professora e inspetora, lá na sua trajetória, você professora também, regente, né? Sim. De aproximar essas realidades, quando você colocou, né, que lá na primeira visita que vocês fazem à escola, para conhecer a escola, que você pede, né, que a inspeção solicita logo 2 documentos, o regimento e a proposta pedagógica. Tem alunos que estão aqui participando da live, que já foram meus alunos em outras disciplinas. Mesmo quando eu trabalho com uma outra disciplina, né, eu costumo dizer que o interior da escola, né, ele tem que refletir o que diz o regimento e a proposta, né? E eu costumo dizer para eles que, quando tudo caminha de acordo com a legislação, que para alguns pode parecer que a legislação é distante, nenhum profissional da escola tem que ter receio de uma visita da inspeção, ou de um processo, ou de uma queixa no Ministério Público. O que essa equipe, que essa escola vão fazer? Reunir, né, o arcabouço, montar o seu dossiê de resposta e vão apresentar, né? Agora, infelizmente, isso eu digo para eles, que eu prefiro, às vezes, tapar meus ouvidinhos, né? Porque dentro da escola, você tem que caminhar no pedagógico com a legislação te dando suporte. Então, eu não posso ter uma coisa simples que eu cito, né?
regimento e a proposta definem, né, como vai se dar o processo de avaliação do meu aluno, né? Nós sabemos que hoje, por força, né, está contido no texto legal, o mecanismo da recuperação paralela, ele é obrigatório, ele não é opcional, né? Ele não se trata de uma escolha do professor A ou do professor B, mas toda instituição tem que se organizar para tal. E aí pode acontecer, acontece, do professor, muitas vezes mal orientado, sim, ou da equipe não muito atenta para essas questões, caminhou, os alunos foram fazendo suas avaliações ou bimestrais ou trimestrais, de acordo com a sua proposta, e chega lá no final do ano, é dado um resultado de retenção, né? Vamos dizer assim, reprovação para esse aluno. E a família se sente injustiçada e vai ou à Secretaria Municipal, né, como é o caso de São João, que o fundamental é com eles, ou vai à inspeção na rede estadual, ou às vezes vai para o Ministério Público, que o Ministério Público direciona ou para a coordenadoria ou para a secretaria, e aí, quando chega à escola, se vai. E aí, justamente, eu não sou inspetora SEDUC, gente, mas em São João nós fazemos esse trabalho também, né, Cristina? Verdade. O expediente é aberto, quem coloca o bendito expediente debaixo do braço vai para a escola? Nós. E aí, quando chega na escola, nós temos que ter a questão do planejamento, a questão dos registros de avaliação, né? E que não é só auditório de classe, no formato que a escola tenha, é sua ficha individual, como que a proposta pedagógica evidencia, discrimina a questão da recuperação paralela. E aí é muito complicado quando você vê que a escola não cumpriu de forma nenhuma o que determina a legislação. E aí nós temos que fazer, né, um relatório conclusivo, um relatório técnico, onde se diz que a escola foi negligente com as suas ações. Agora, vamos pensar numa situação totalmente contrária, né? A escola tem planejamento de todos os componentes, de todas as turmas, a escola tem um regimento atualizado, a escola tem uma proposta pedagógica também ok, se coletou os registros, eles dialogam com o regimento e com a proposta. O nosso relatório técnico vai ser dizendo que a escola, à luz da legislação, cumpriu todas as etapas. Né? E isso, gente, então, porque assim, o que eu escuto muito em sala, Fina? Porque a mãe foi e fez queixa da escola, e a escola foi punida, e o professor foi punido. Vai ser punido, é uma palavra muito pesada, uma palavra muito densa, se essa escola não estava com todo o seu caminho, com o seu percurso organizado em atendimento à legislação. Né? Porque, por exemplo, a Cristina colocou que é muito legal, muito bacana, quando a gente recebe um processo onde se solicita autorização, né? Às vezes a gente chega na primeira visita, são tantas exigências, que até a gente fica assim um pouquinho, nós ficamos às vezes um pouquinho entristecidos, pensando, como é, Cristina? Nós tivemos pouco tempo. Verdade. Então, assim, meu Deus, será que eles vão dar conta? E a gente senta com esse olhar, e a gente orienta, e a gente faz pontuações, a gente demonstra possibilidade. E quando depois de cumprido o prazo, a gente volta e vê
95% do que a gente falou e a gente orientou, gente, é muito bacana. Muito. Não é? Verdade. Então, assim, é ver que aquele representante legal, ele se dedicou a buscar, e aí a escola recebe com muita tranquilidade o seu ato autorizativo. Mas também temos os casos ao contrário, né? Onde nós vamos, informamos, orientamos, e a gente sente assim uma certa, deixa eu procurar uma palavra, uma certa Um descaso, né? para buscar essa adequação. Né? É verdade. Então, gente, são situações que vão ocorrer. Né? Então, assim, não tem como fugir. Então, quando você tocou nesse aspecto, logo no início, eu falei, gente, mas eu falo isso muito, até na tentativa de demonstrar para os alunos que existe um caminho legal, existem orientações postas, e quando se faz da forma que é, né, a devida, toda a equipe pode até passar por alguns dissabores, pode por umas situações, vamos dizer assim, cansativas, porque você parar para fazer relatório de situações de aluno não é a coisa mais agradável do mundo, a gente sabe disso. Né? Às vezes você para toda uma outra demanda de atividade por conta disso, mas a escola sai com uma situação muito favorável. Então, não existe a coisa de ter tem medo do conceito tutelar, tem medo disso, tem medo daquilo. Não. O olhar tem que ser a escola onde eu estou. Né? Eu conheço os membros dessa escola. Pelo menos aquele capítulo destinado à avaliação, né, que é um ponto crucial da escola, ele foi reproduzido? Ele foi entregue numa reunião? Foi feito um pequeno encontro para esclarecer? Todos os professores da escola atuam da mesma forma? E isso, gente, já é um indicativo que a escola tem uma sequência, que a escola tem uma linha norteadora. Agora, se cada um faz de uma forma, opa, alguma coisa já está começando muito errado. Né? Então, assim, foi de uma validade enorme você reforçar. Né? Olha, eu estou vendo aqui no chat, Cristina, tem um aluno, Marcos, nossa, que função importante, né? Muito enriquecedor. E a ideia, gente, é essa. Né? A ideia que eu acho que a gente atingiu, né, com essa live foi justamente isso. É mostrar para vocês, demonstrar, né, num encontro breve, tá? Mas uma das funções que vocês vão poder exercer na pedagogia, que vocês não viveram ainda. Até que, porque para vivê-la, vocês têm que já terem concluído o curso e passarem por um processo seletivo, né, do órgão público. Né? Então, essa realmente é algo que vocês não viveram ainda. Tá? Bom, agora eu também não vou me alongar. Você já foi meu aluno, sabe? E eu falo desesperadamente. Tá? Então, também não vou passar nem contra a Cristina, que está aqui. Eu gostaria de saber, alguém, né, além dos comentários. Ah, tá, Ana Paula, entendi. Tá bom. A aluna colocou que eu falei que era aluno. Não, é porque ela está pelo e-mail do filho. Cristina, isso levantou a mãozinha. Vamos desmutar, Cristina Patrício, o microfone e fazer a sua colocação. Uma professora que
Às vezes o aluno ele precisa de documento e quando chega no momento que ele vai pegar aquele documento, ele não consegue por causa de uma irregularidade da escola, que a escola... Aí eu fico pensando, o tempo perdido que aquele aluno teve. Porque às vezes faz um conhecimento daquela escola, se aquela escola está de acordo com as normas, né, da legislação, se está realmente escrito, né, na Secretaria de Educação, está correto. Tem pais que colocam seu filho ali confiando, porque avisou que ali é bom, e ali também. Aí, quando ela precisa de uma documentação daquela escola para transferir para uma escola pública, coisa assim, e o filho dela perdeu o tempo dele todinho ali, aí volta já de novo, na mesma série que antes já tinha passado na escola. E assim, fica uma coisa muito chata, né? Isso aconteceu comigo, meu filho. Ele estudou em uma determinada escola, né? E eu também, assim, leiga, não sabia, assim, sabia que ali existiam os professores bons, e realmente ele aprendeu, mas quando ele saiu de lá, eu achava que ele ia acima daquilo que ele estava, esperava. Quando meu filho teve que voltar, ele ficou muito frustrado, foi uma coisa, assim, muito chata. E eu falei assim, agora eu vou ter que tirar daqui, botar um melhor, e voltar uma série que ele já tinha passado lá, ele já estava feliz, já estava alfabetizado, e ele realmente teve que voltar para trás, né? É como a nossa professora aí, Cristina, né, que é inspetora, ela falou sobre isso aí, e eu fiquei pensando aqui, que é uma coisa, meu filho, que era uma criança, né? Ele se sentiu injustiçado, e chorando, aquela coisa toda, né? E assim, mas assim, depois, mais para frente, por conta da idade dele, graças a Deus, aí o pontapé inicial foi por causa da idade. Quando a idade dele mudou, aí ele conseguiu passar para aquela série, por conta da idade. Mas logo no início foi uma luta. Essa é a minha colocação, porque às vezes muitos pais não têm muito entendimento, né? Como eu era leiga, agora não. Aí às vezes eu oriento até as pessoas, falo assim, ó, vocês cuidado, desde que escola está tudo correto, porque no final das contas, depois quando você vai ver, você tira, a criança passa, não tem o diploma, não consegue, porque vai ser indeferido, não vai receber. É muito chato, você perdeu o ano todo ali, à toa, né? É uma coisa muito chata. Essa é a minha colocação, né, em relação a isso, o que aconteceu. Cristiane, né? Cristina? Cristina? Cristina. Isso, minha xará. Então, Cristina, isso infelizmente é uma situação que a gente acaba vendo isso acontecer muito, né? Tanto na esfera do Estado, quanto na prefeitura, na minha amiga Fátima, a gente vivencia isso, né? Porque, infelizmente, as pessoas não têm esse discernimento, que não é apenas a escola estar lá bonitinha, né? Com uniforme, os alunos com uniforme, o professor com a fachada toda pintadinha, bonitinha, com CNPJ. Não é apenas só isso, porque a escola não é uma empresa qualquer, né? Não é como você abrir uma loja, como você abrir um restaurante, enfim. Ela precisa, além dos trâmites, né, burocráticos de uma empresa, ela precisa da autorização do poder público, né? Quando do Estado, quando é competência do Estado, da Secretaria Estadual, e quando é competência da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. E, infelizmente, muitos, né, como você falou, não têm esse entendimento. E aí matricula o filho com
toda, né, com toda certeza que a criança ali vai sair para galgar novos horizontes, e quando se depara justamente, né, na transferência, né, de uma instituição para outra, é que ela, né, infelizmente, acaba vendo que aquele tempo que o filho, né, ou que ela mesma estudou naquela instituição, dentro dos trâmites legais, educacionais, não tem validade. Mesmo que tenha sido um bom ensino, mesmo que a escola tenha feito, vamos dizer assim, né, tudo correto na questão de aprendizagem daquela criança, mas o principal, uma das coisas principais, antes de tudo, ela não buscou, que foi a autorização da instituição do poder público. E isso, infelizmente, acarreta, né, nessa questão de o aluno, aqueles anos, não ter a validade. Infelizmente, ele chega na instituição de destino, a instituição tem que fazer a reclassificação ou classificação, e aqueles anos, infelizmente, dentro de um documento, fica perdido, né? No histórico escolar, vai estar constando a reclassificação, ou classificação, quando for o caso, como se ele não tivesse estudado, né? Vamos dizer, os anos que ele estudou, né, nessa instituição, que não tinha o ato autorizativo. Então, isso a gente vê muito acontecer, né? Quando as pessoas chegam lá no plantão, enfim, com esses questionamentos, a gente orienta, procura saber se a escola é autorizada. No caso da SEDUC, né, do Estado, ela tem acesso a essa listagem das escolas autorizadas entrando no site da SEDUC, da Secretaria de Estado da Educação. Tem um link onde consta escolas autorizadas, né, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. No caso, educação, ensino fundamental, ensino médio, curso profissionalizante, né, no caso fundamental, só no município de São João e outro município, que eu não me lembro o nome, que compete às prefeituras. Então, a pessoa tem esse acesso, né, não precisa sair de casa para ir lá na metropolitana, na regional, para perguntar se aquela escola realmente tem autorização ou não. Ela pode entrar no site da secretaria e ali ela vai ter a relação das escolas. Se a escola não estiver ali, ela ainda não tem um ato autorizativo, né? Então, ela tem que procurar realmente uma escola que seja autorizada a funcionar. Mas, infelizmente, muitos ainda, né, não têm esse discernimento, né, não tem uma divulgação dessa questão. E acarreta, né, como aconteceu com seu filho, essas questões que realmente deixa, né, a criança, como criança, muito desmotivada em saber que ela tem que fazer, de repente, tudo de novo, ou ser reclassificada. No caso, quando já adulto, que precisa para emprego, né, para apresentar no concurso que ela passou e ela não consegue, ela vê que aqui não teve validade, ela vai ter que fazer tudo de novo. Realmente é muito, 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 né, muito triste isso, né? Por isso que a gente sempre orienta, procura saber se a escola é autorizada a funcionar. Ou não é só a escola, mas se aquele curso é autorizado a funcionar, né? Porque às vezes a escola ainda está com processo e ela já está funcionando, ainda não recebeu o parecer favorável e já acha que pode funcionar só porque ela entrou com processo, né? E muitas dizem isso para os pais: não, nós temos processo na Secretaria de Educação, tem processo, aí mostra até o númerozinho do processo, mas não garante que o parecer vai ser favorável ou não, se o pleito vai ser deferido ou indeferido, né? E aí, como fica a vida dessas pessoas? Como fica a vida desses alunos? Então, realmente, tem que atentar muito para isso. Ana Paula, você levantou sua mãozinha também? Boa noite, professoras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não, a minha pergunta quase foi respondida aí. Pela SEDUC também a gente vê as escolas particulares? Sim, as particulares. Justamente nesse site, você tem acesso, você entra lá no site SEDUC, tem o link Escolas Autorizadas. Ali estarão todas as escolas que têm o ato autorizativo e com os cursos que têm autorizado a funcionar.
tanto do fundamental, do ensino médio, cursos técnicos também, tá? Ali você tem acesso a todos eles. Ah, tá. Respondeu já a minha pergunta. Obrigada. Nada. Meus queridos, mais alguma dúvida? Porque, olha, o tempo passou, já são 8h32. Nossa! E assim, eu tentei ser o mais resumida possível, porque é muito detalhezinho, né? Mas foi ótimo, Cristina. Eu achei legal, porque assim, nós estamos com a mesma quantidade de pessoas desde o início, né? Que eu bom. estou aqui acompanhando. Que Bom, gente, então, se vocês, nesse momento, né, não tem mais nenhuma pergunta, eu quero aproveitar para agradecer muito, Cristina, a você, tá? Que, assim, com todo entusiasmo, quando eu coloquei lá, brincando no Zap, amigo, né, que amigo só coloca o outro em furada, né? E aí, eu só não pude ser, efetivamente, fazer a correlação com o nosso dia de aula, porque ontem foi aniversário do filho único, Oi. né? O meu bebezão. Isso, é um jovenzinho, né? É. E aí, era aniversário dele, e aí eu entrei em contato com que as nossas aulas, os nossos encontros serão às terças-feiras, e aí eu conversei com o Leonardo, e aí a professora Marcélia também, de todo o coração, trocou comigo para que fosse possível, né, esse acréscimo, essa vivência para vocês, né, no curso de pedagogia nos nossos estudos, tá? Então, assim, eu quero... Olha, estão mandando parabéns para o seu filho também, tá, Cristina? Ah, obrigada. 15 aninhos. É um jovenzinho, É um jovenzinho, né? não é? Está maior do que eu, 1,80 m com 15 anos, tá? Eu tenho um jovenzinho sobrinho com 21, e que eu acho que é Então, criança. Tá, gente? Então, assim, meu agradecimento, Cristina, tá? Pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela organização que você deu, né? Para a coisa sair leve, leve, que passou o tempo e a gente nem sentiu. que bom, que Foi assim, bom. muito legal. Assim, muito agradecida, tá? Agradeço também aos alunos que fizeram presente, que acompanharam, que estão colocando, né, os recadinhos lá no chat. Muito obrigado, tá? E até terça-feira, quando nós vamos começar a nossa jornada 2021.1. Tá bom, gente? Eu gostaria também, Fátima, de agradecer, né? Porque a gente está em constante, né? O ser humano está em constante desenvolvimento, aprendizagem. Então, acho que todo momento que a gente se disponibiliza, né, a esse crescimento, seja de que forma, né, for, é muito bom, né? Então, eu agradeço o convite que você me fez. Foi um prazer estar aqui contribuindo, né, com esse trabalho, contribuindo com a formação de todas que estão matriculadas no curso. Tenho certeza que vocês serão aí excelentes profissionais, até porque com uma professora dessas, né, a professora Fátima Batista, porque minha amiga não, mas eu tenho certeza que vocês, assim, estão absorvendo o máximo e absorvam mesmo daquilo que ela tem passado para vocês nas aulas, e foi um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com essa questão, né, dos fazeres da inspeção escolar, e espero um dia encontrá-las, né, como colegas dentro da inspeção escolar, né, que realmente aconteça esse concurso, que muitas de vocês façam e passem, e aí vocês podem me dizer, lembra de uma live, você participou com a gente? Então, eu estava lá e hoje estou aqui como professora de inspetor escolar. Então, é um prazer muito grande ter contribuído um pouquinho. Obrigada e até a próxima.
Com certeza teremos próxima. Gente, boa noite a todos, fiquem com Deus e continuem se cuidando, hein? Até que Com ninguém tem certeza. vacina nesse grupo aqui. Gente, boa noite. Boa noite.